Olá, bem-vindos a todos aí no canal Sérgio Prado. Esse é o quadro Compartilhando Jesus. Essa é a impressão que eu, Sérgio, tive da lição dessa semana. A lição que falava sobre o Concílio de Jerusalém, lição da Escola Sabatina, estudo sistemático da Palavra de Deus, que nós fazemos aqui no nosso canal, né? Estamos aí na lição de número 8, estou folheando aqui a lição, né? É a lição de adultos que a gente usa aqui no canal, que fala sobre o Concílio de Jerusalém. E eu indiquei para você que assistiu o último vídeo do start da lição sobre o Concílio de Jerusalém, o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, que tem o título Judeus e Gentios, para entendermos, né, como as coisas que aconteceram e que deram, né, o start ali no Concílio de Jerusalém, porque eles se reuniram. Então a lição começa falando que depois da última viagem missionária ali de Paulo e Barnabé, eles trouxeram um relatório de conversões, de maravilhas, de missão cumprida, e viram que muitos gentios estavam se convertendo. Mas havia um problema. Nessa conversão dos gentios, os judaizantes tinham um ponto que eles queriam, porque queriam que esses gentios fossem circuncidados, seguissem muitas tradições, dentre elas até muitos cerimonialismos já extintos pela cruz, né? Lembrando que a lei moral não se inclui neles, né? Não precisa nem falar, mas é bom lembrar, né? E eles esqueciam três, e estavam assim, nesse afã, e não, eles têm que entrar no padrão, eles têm que se circuncidar, se esqueceram de três pontos importantes do evangelho, dos quais a gente tem que ponderar aqui, nessa impressão que eu tive. Eles estavam se esquecendo que só há salvação somente em Jesus, que a salvação somente é pela fé, e ela é uma salvação distribuída, ela é de livre acesso a todas as pessoas. Então, Deus queria salvar a todos e muitos gentios estavam se convertendo. Então a circuncisão nunca foi colocada, né, como meio de obter salvação, né, tanto no Antigo como no Novo Testamento ela não é colocada assim. Há metáforas sobre ela e tudo, mas ela nunca foi colocada como um meio de obter salvação. Vendo que esse debate estava chegando num ponto crítico de prós e contras, reuniu-se então o Concílio de Jerusalém, que através dos testemunhos de Pedro, Paulo e Barnabé e Tiago, chegaram a uma conclusão. Os testemunhos desses apóstolos foram muito importantes, até Atos 15 coloca de forma muito sucinta, mas eles deixam claro que desde o início era a vontade de Deus que todos chegassem ao pleno conhecimento e todos obtivessem a salvação, né? E que esse era o plano de Deus desde o princípio, como estou falando agora. Então os apóstolos trouxeram os seus testemunhos baseados no passado, no presente, na palavra, e mostraram que é da vontade de Deus que gentios também cheguem ao pleno conhecimento da salvação sem nenhuma barreira. E dentro desse contexto é colocado o decreto apostólico, que a lição fala que os apóstolos disseram: não vamos colocar barreiras, não vamos deter o avanço dessa obra, mas, gentios, temos algumas colocações, alguns conselhos, orientações para dar para vocês. Eu tenho aqui, né, os conselhos, que foi a proibição do consumo de carne sacrificada aos ídolos em rituais pagãos, né? Proibido o consumo de sangue, proibido o consumo de carne de animais sem sangue drenado e proibido todas as formas de impureza sexual. Isso, se você se lembrar, lá no Antigo Testamento, foi as normas que Deus estabeleceu para o ingresso de estrangeiros no povo de Israel. Eles tinham que se abster dessas mesmas coisas e poderiam viver no meio do povo de Israel. Olha só que interessante, né? E por que eles impuseram isso? Eles orientaram os gentios? As razões são simples: incentivar a renúncia ao paganismo e às suas práticas, incentivar os recém-convertidos a seguir a vontade de Deus e incentivar o abandono de fardos desnecessários, que muitas vezes esses próprios rituais deles eram rituais mortos, que eles faziam por fazer, só para cumprir uma tradição. Então foi tirado esse fardo, né, dos ombros deles. E com isso a igreja ficou muito fortalecida. Foi tomada essa decisão no Concílio de Jerusalém. Então, com tudo decidido, com a igreja agora tomando uma posição oficial sobre os gentios, né, foram levada a carta para Jerusalém. Isso vemos em Atos 15, 22 a 33. Estou olhando aqui para o lado que eu estou usando slides de uma galera aí que está fazendo um trabalho fantástico, que é uma página do Facebook chamada Infolição. Tem aí a descrição no canal, eu deixei da página Infolição. Então todo dia eles colocam ali um esquema, né, do tipo, entendeu ou quer que eu desenhe, mas é bem legal mesmo, o organograma, eles fazem às vezes em forma de organograma, às vezes em forma de
ilustrações, mas é fantástico esse material para a gente entender aí de forma mais sintetizada a lição e focando no conteúdo, né? Então, minha dica aí, Infolição, se inscreve ali nessa página, ativa ali o curtir, que todo dia você vai receber ali, eles colocam em determinada hora do dia o esquema da lição do dia, tá bom? Voltando então foi feita a carta para Jerusalém, os remetentes foram os apóstolos, os anciãos, presbíteros e toda a igreja de Jerusalém, destinada, né, aos cristãos da Antioquia, Síria e Cilícia. E quem foi para levar essa carta? Isso é muito interessante. Foi tomada a decisão no concílio, mas membros do concílio, membros de Jerusalém, foram junto, né, com Paulo e Barnabé para que não houvesse nenhuma dúvida, que ninguém de alguma maneira pensasse que Paulo foi lá e disse alguma coisa e eles não tivessem a comprovação que o concílio estava endossando aquilo. Então foi 2 representantes lá para confirmar toda e qualquer palavra, né, escrita naquela carta. E qual era a mensagem da carta? A reprovação à conduta dos judaizantes que tinham ido lá, se você leu a lição, tinham ido dar um banho de água fria nos gentios, dizendo que sem circuncisão, sem salvação, e mostrando na carta a decisão da liderança e da igreja e do Espírito Santo, que os judeus poderiam, né, se tornar membros, né, da família de fé, deixando ali aquelas práticas que estavam descritas no decreto. Então houve muita alegria por parte dos gentios. E fica aí também a lição para nós, da lição dessa semana, para nós também não criarmos barreiras para as pessoas, né, chegarem até Cristo. Sabemos que existem princípios e às vezes coisas que são negociáveis, maleáveis, são coisas que nós podemos lidar, mas hoje o que a gente tem que tomar muito cuidado é não confundir, né, e tentar quebrar princípios para se alcançar as pessoas. Se você quebra os princípios, você quebra o elo. E uma vez o elo rompido, você não consegue dar a essa pessoa uma vida espiritual, né, equilibrada, certo? Então, quando se vai a Jesus, tem que aceitá-lo e tem que viver conforme a sua vontade. Mas também temos que ter aí um certo cuidado, temos que ter a delicadeza de como estamos fazendo a condução dessas pessoas, né? Não podemos também forçar certas situações, temos que dar tempo ao tempo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente adora malhar os judaizantes e às vezes nós estamos fazendo as mesmas coisas através de algumas situações. Então muito interessante, a gente tem que estar bem com a cabecinha bem centrada, o que é princípio, né, o que é tradição, o que a gente pode fazer, o que podemos fazer, até onde podemos ir para alcançar as pessoas e onde é a nossa limitação, mas sempre com vistas ao aperfeiçoamento das pessoas, vistas com amor a essas almas, para que elas possam encontrar o caminho da salvação, para que elas possam fazer parte também da família de Deus. Então uma dica muito importante, que a lição vem dando esse puxão de orelha, né? Que não só os judaizantes, às vezes são os judaizantes modernos, né, em alguns aspectos, mas que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe para que possamos ser evangelistas focados no amor e buscando cada vez mais pessoas para que possam compartilhar dessa verdade, dessa alegria que nós temos de uma esperança maior, de uma salvação, de uma vida eterna, do perdão e da companhia de Cristo por toda a eternidade. Olha que maravilha, né? É como diz aí o quadro, compartilhando Jesus, compartilhando salvação, compartilhando a nossa fé. Muito mais através do que somos, do que às vezes do que pregamos, né, gente? Então, um forte abraço aí, classe número 1, amanhã estamos juntos na lição da Escola Sabatina. E amanhã também vamos estar dando o start da lição sobre a segunda viagem missionária. Muitas lições, muito aprendizado de mais uma jornada evangelística no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Uma ótima noite de sábado para você, fica com Deus e te espero amanhã, a qualquer hora da tarde, vai estar entrando ali. Ative o sininho, se inscreva no canal, você vai estar recebendo a notificação do start da lição número 9, a segunda viagem missionária. E essa foi a impressão que eu tive da lição O Concílio de Jerusalém. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até amanhã à tarde. Espero você aqui.